Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Queria começar lendo um texto. Se você trouxe a tua Bíblia, pode abrir em Provérbios 14, 26. Se não, vai estar no telão. Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus. O pai, ele precisa ser refúgio para os seus filhos. Mas para isso ele tem que ter sabedoria. Ele precisa saber como agir, ele precisa saber como conduzir a sua casa. Porque o homem sábio, ele é invejado. Não que a gente queira que seja invejado, não, mas vamos mudar essa palavra. O homem sábio, ele é admirado. Isso. O homem sábio, ele é admirado. Aquele que, quando abre a boca, só sai palavra de bênção. Conhece alguém assim? Aquele que quando vai aconselhar, ele dá um conselho segundo a palavra de Deus, segundo um princípio de Deus, e que não te julga, não te condena, não, como diz na Bíblia, não pisa na cana quebrada. Muitos pais, muitos de nós tivemos pais em que não eram bênção na nossa vida, eu sei disso. Eu sei disso. Aí se diz assim, mas cada um tem o pai que merece. O meu pai não foi um exemplo de pai. Nunca foi um exemplo de pai. Pastor Edinho, cadê o pastor Edinho? Não está aí, né? Está lá atrás. O pai dele também não foi exemplo de pai. Sabe o pastor Jota? Também não. Nós não tivemos exemplos de pais. Nós não tivemos pais presentes. Mas isso não nos impediu de sermos pais presentes, amigos, pais que cuidam, pais que provê. A gente tem que parar de usar isso como uma bengala. Não, mas eu não tive pai, o meu pai era um carrasco. Você já conhece a Jesus. Você já tem um pai amoroso, zeloso e que cuida de você. O pai terreno já não pode mais trazer lembranças ruins para você. Ao invés de você se preocupar com as lembranças ruins do teu pai terreno, lembra que você tem um pai amoroso, um pai que está nos céus, que cuida de você. Sabe aquela ferida que o teu pai terreno fez? Pois então, o pai do céu derrama óleo sobre ela. É Ele quem traz cura. Mas para isso acontecer, precisa haver um perdão da tua parte. Da minha parte houve um perdão. Eu já contei a minha história aqui antes, no qual eu não tinha orgulho, eu não tinha prazer nenhum em dizer que eu tinha um pai. Na verdade eu nem tinha um pai, porque o meu documento de identidade está escrito assim: filho,
de pai não declarado. Mãe, Elvira Loures Ferreira. Então eu já não tinha pai nem no meu documento. E em casa eu tinha um carrasco, eu não tinha um pai. Onde a gente era espancado diariamente, onde a gente era tratado que nem bicho. E por muito tempo, isso tinha uma ferida no meu coração, um ódio. E sabe o que acontece quando você tem isso dentro de você? Você acaba reproduzindo os teus filhos aquilo que acontecia com você. É por isso que precisa haver cura. Ah, mas o meu pai era alcoólatra e agora eu bebo porque para esquecer do que ele fazia comigo. Você está reproduzindo o que ele fazia. Se você quer ser diferente, você primeiramente precisa perdoar o seu pai. Perdão é extremamente necessário. E aí você pode ter uma nova vida, não tenho dúvida. Agora, primeiro passo, ser temente a Deus. Todo mundo aqui é temente a Deus? Glória a Deus. Provérbios 9. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Opa, já temos a primeira chave aqui, homens. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você for sábio, você será refúgio para os teus filhos. Começa aqui, temendo ao Senhor. Eu vou falar rapidamente de alguns personagens bíblicos que todo mundo aqui conhece, porque todo mundo aqui lê muito a Bíblia, amém? Vamos lá. Noé. Quem foi Noé? Noé foi um homem justo. Justo. E pela sua justiça, a sua família foi preservada. Olha que interessante. Noé começa lá no livro de Gênesis, no capítulo 5. Conta a história de Noé. Se você não conhece, vai lá, lê. Noé é aquele cara que construiu a arca. Conhece? Amém, glória a Deus. Olha, conhece Noé, viu? Então Noé viveu num tempo em que o pecado e a injustiça era muito grande. Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo aí, um povo desobediente, um povo que vive em pecado, injusto. Mas aí Deus olhou a Noé e viu justiça em Noé. E por causa da justiça de Noé, ele salvou a sua casa, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Noé era um homem justo. Justiça é que Deus busca no homem de Deus, no homem segundo a vontade de Deus. Justiça. E obediência também, porque Noé, Deus falou para ele assim: constrói uma arca aqui para levar todos os bichos. Sabe quanto tempo ele levou para construir aquela arca? Alguém sabe me dizer? 100 anos. Imagina você trabalhando 100 anos para construir algo que você não tem certeza que vai acontecer. Obediência, fé. Depois nós vamos lá para Gênesis 12 para falar sobre Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa. E o que dizia nessa promessa? Você vai ser pai de multidões. Está vendo essas estrelas no céu? Areia do mar? Vai ser a tua descendência. Mas você imagina você com 100 anos receber essa palavra de Deus, em homem. Você acreditaria? Você com 100 anos, tua mulher com 90. Aí Deus fala assim: ei, vou te dar um filho e ele vai povoar a terra. Como é que a gente reagiria? Será que a gente acreditaria ou agiria que nem Sara? Porque Sara fez assim, bem assim. Quando Deus falou assim: não é, Abraão, você vai ser pai de multidões. A Sara estava na barraca do lado, ela fez assim. Mas Deus estava conversando com Abraão, mas ele estava vendo a Sara. Ele falou assim: por que tu está se rindo? Por que você está rindo, hein, Sara? Tu não crê? Ela não creu, mas ele creu. E ele foi pai de Isaac, o filho da promessa. Filho da promessa, Isaac. Então, Abraão foi um homem de fé. Foi um homem de fé. E aí,
Depois de Isaac, nós temos Jacó. Jacó tem algo muito sério com Deus, né? Jacó brigou com Deus. Jacó foi o cara que gerou as 12 tribos de Israel. Os judeus hoje, eles são fruto das 12 tribos de Israel. 12 filhos. Mas não foi Jacó que gerou essas 12 tribos. Porque Deus queria que as 12 tribos fossem a base da cultura judaica. Porém, Jacó tinha problema. Jacó era mentiroso. Jacó era enganador. Jacó passou a perna até no seu irmão, para ter uma ideia. Jacó foi viver no deserto. E lá ele teve muitos filhos. Mas Deus ainda não tinha determinado que ele seria o pai das 12 tribos. Sabe, amados, muitas vezes nós vivemos em desertos. Nós somos mentirosos, nós enganamos, somos enganadores, nós fazemos muita coisa de errado, principalmente nós homens. E por que as coisas não acontecem na nossa vida? Por que a promessa não se cumpre? Porque a gente precisa fazer um concerto com o Senhor. Que foi o que Jacó fez. Quando Jacó percebeu que ele estava vivendo, enganando e sendo enganado, no deserto, longe da sua casa, ele falou assim: não posso mais viver assim. Eu vou voltar, eu vou me acertar com meu irmão. Precisa ter conserto sobre irmão aqui? Com algum irmão? Eu preciso me consertar com meu pai, com a minha mãe. E quando ele tomou essa decisão, ele teve um encontro real com Deus. E nesse encontro Deus falou assim: a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. E a partir daquele dia, a promessa de Deus começou a se cumprir na vida de Jacó. Que não era mais Jacó, era Israel. Sabe, amados, eu precisei mudar de nome também. Porque eu era conhecido, sabe como? O cara da ira, o gritão, o mal-humorado. Eu era conhecido como grosso, mal-educado, pavio curto. Eu era conhecido como muitas coisas ruins. Era assim que as pessoas me conheciam. Até o dia em que eu tive um encontro real com Deus. E Deus falou assim: você não vai mais se chamar gritão, mal educado, grosso. Agora você vai se chamar meu filho. E tudo quanto eu tenho para você a partir de hoje vai se cumprir. Amado, se eu não tivesse tido um encontro com Deus, eu não estaria aqui hoje. Talvez você precise ter um encontro com Deus para poder se acertar com teu irmão, com a tua mãe, com o teu pai. Quantos pais estão longe hoje? Quanto tempo faz que você não visita teu pai? Agora é para as mulheres também, tá? Quanto tempo faz que você não visita o teu pai? Quanto tempo faz que você não dá um abraço nele? Quanto tempo faz que você não diz eu te amo para ele? Eu sei, talvez ele fique sem jeito. Talvez ele até fique sem graça. Mas como pai, eu posso dizer que ele vai adorar. Ele vai se sentir amado. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Ah, mas meu pai está longe. Pega o telefone, liga para ele. Não manda WhatsApp, por favor. Isso não é coisa que se faz por WhatsApp. Liga para ele. O telefone serve para isso também. Diz: pai, só liguei para te falar uma coisa. Eu te amo. Você é muito importante para mim. É porque você existe que eu existo. Ah, mas o meu pai, a gente nunca se deu muito bem. E o meu pai nunca foi presente. Faça diferente. Se você agir como ele age, qual é a diferença de você para ele? Não, liga. Ele não me liga.
liga você para ele. Fala: pai, preciso dizer que eu te amo. E se necessário, fala assim para ele: pai, eu te perdoo pelo que você fez. Eu te perdoo pelo tempo que você não esteve comigo. Eu te perdoo por você não ter sido um pai presente. Eu te perdoo. Teu dia dos pais vai ser diferente. Quer um dia diferente dos pais? Então faça algo. Faça algo para esse dia ser diferente. Assim como Jacó decidiu se encontrar com Deus, para que Deus mudasse o seu nome e colocasse ele dentro do seu propósito, nós precisamos fazer isso. E se necessário, todos os dias da nossa vida. Agora tem um outro pai, Jó. Esse cara eu admiro demais. Porque Jó tinha convicções inabaláveis. Sabe o que Jó fazia que eu admiro muito? Ele orava demais pelos seus filhos. A Bíblia fala que quando os filhos dele falavam assim: pai, nós vamos nos reunir na casa de fulano, do outro irmão, que ele sabia que os filhos iam se reunir lá para festejar, porque Jó era um cara muito próspero. Ele matava um novilho para cada filho, ou um cordeiro para cada filho, em oferta ao Senhor pelos pecados que eles pudessem vir a cometer. Olha isso. Ele não estava fazendo um holocausto pelo pecado, mas pelo pecado que eles viessem a cometer. Que pai faz isso? Que pai faz isso? Você ora pelo teu filho, amado? Amém? Não senti firmeza. E se eu não sentir firmeza, é porque isso não acontece. Eu não estou aqui para te julgar, não. Eu estou aqui para te ensinar. Você precisa fazer isso. Não apenas aqui na igreja, enquanto o teu filho vai para o ministério infantil. Você precisa fazer isso na tua casa. Você precisa fazer isso o tempo todo. A tua bênção. A bênção do pai na antiguidade era algo extremamente necessário. Eu sou do tempo em que a gente acordava, chegava de manhã cedo e falava assim: benção mãe, benção pai. Alguém é desse tempo? Ó, tem bastante velhinha aí. Mas é tão maravilhoso, né? E ainda eu me surpreendo de vez em quando. Aí eu vejo alguém fazendo, eu falo: uau, continuou. Alguém está ensinando a próxima geração. Quem que tem que ensinar a próxima geração? Nós, os pais dessa geração. Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho. Isso é tão bom, isso é tão gostoso de ouvir. Sabe, amados, a gente, eu já falei isso aqui antes também, a gente é convidado para bastante aniversário de criança. Pode convidar, a gente vai, eu gosto, tá? A gente vai com todo prazer. Mas eu ainda sonho o dia que a gente se reunir numa festa de aniversário que não é meu familiar, e o pai fala assim: então pessoal, antes da gente comer, vamos orar, eu quero abençoar o meu filho. Uau! Sabe por que eu ainda sonho? Porque eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Porque o que acontece? Se reúne na hora de comer. Ô pastor, faz uma oração aí. Dá uma bênção. Claro que a gente faz. Claro que a gente dá a bênção. Mas amado, a tua oração tem muito mais poder. A oração do pai, ela é incomparável com a minha oração. Porque você é autoridade na tua casa. Você, homem. Você, pai. Você é autoridade na tua casa. Ah, mas eu tenho vergonha. Não pode ter vergonha de abençoar um filho. Jamais. Quando o Corinthians está jogando com o Flamengo, grita, esbraveja. E aí na hora de abençoar o filho tem vergonha. Não pode, amados. A gente precisa abençoar os nossos filhos. Nós precisamos orar por eles. Você é portador da bênção de Deus para a tua casa. Entenda isso. Entenda isso. Como é que ele vai fazer isso com o filho dele se ele nunca recebeu em casa? Não
dá, né? Então comece hoje. Pais, hoje vai ser diferente em casa, no almoço dos pais. Ah, mas hoje é meu dia. Hoje é teu dia de abençoar. Amém? Mães, cobrem. Ah, mas eu não sei orar. Mas tem que começar. É assim mesmo, é no fogo, forjado no fogo. E como é que eu oro? Segura teu filho do lado e fala aquilo que está no teu coração, aquilo que realmente você sente por ele. Pai, primeiro eu quero te agradecer por essa bênção que tu me deu, esse filho maravilhoso, essa filha maravilhosa. Oh Deus, eu não merecia, mas você foi tão bom comigo. Eu quero que tu guarde a vida dele, eu quero que tu proteja ele. Oh Deus, dá a ordem aos teus anjos para que estejam com ele em todo o tempo. Senhor, se tiver que acontecer algo com ele, que aconteça comigo, em nome de Jesus. Pronto, só isso. Simples, né? Essa vai ser a primeira. A segunda já vai ser no reteté, canela de fogo. Quando tu vê, amado, tu está abençoando o tempo todo. Quando tu vê, você não consegue mais se despedir do teu filho para ir para a escola sem colocar a mão na cabeça dele. Vai com Deus, que Deus te proteja e te guarde. Precisamos ter esse hábito, amados. Hábito. E se quiser ensinar ele a pedir a bênção, top também. Seria legal, né? Essa continuidade. Glória a Deus. Jó. Fidelidade, lealdade, retidão. Porque quando Deus falou para Satanás assim, de onde vens? Satanás falou assim para Deus, eu venho de rodear a terra. Aí Deus falou assim para ele, tem visto meu servo Jó? Homem reto, íntegro, se desvia do mal. Jó falou para ele assim, é porque tu dá tudo para ele? Pode tirar. Tira tudo que ele tem, só não tira a sua vida. Que ele vai continuar sendo meu servo. E Jó não negociou. Amados, lealdade, fidelidade, retidão. Jó não negociou esses princípios. Pai de excelência, pai de excelência. Mordecai ou Mardoqueu, depende da versão da Bíblia, o nome dele é Mordecai ou Mardoqueu. Esse cara, ele consta lá no livro de Esther. Quem era Mordecai? Um judeu que vivia no exílio na Pérsia, quando o povo de Deus foi levado cativo. Ele não era pai, mas a Bíblia conta que tinha uma prima dele, chamada Esther. E essa prima perdeu os pais na guerra. E ele, como primo mais velho, adotou ela e cuidou dela até a fase adulta. Olha que tremendo. Mordecai não era pai, se tornou pai. Se tornou pai. Ensinou Esther muito bem, ao ponto dela se tornar rainha e salvar todo o povo judeu de um camarada chamado Amã, que queria exterminar o povo judeu. Mordecai. Qual é? Mordecai. Compromisso, proteção. Compromisso e proteção. Ele tinha compromisso com a palavra de Deus e protegeu a sua prima como sua filha. Protetor. Mais um. José. José vocês conhecem, né? É o pai de Jesus mesmo. Mas ele não era pai de Jesus. Ah, ele não era pai de Jesus. É verdade. Em Mateus 1, de 18 a 21, eu vou ler o texto. Não foi o pai biológico de Jesus, mas assumiu a linda missão de criá-lo como o próprio filho. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado
procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho. Escuta isso agora. Ela dará luz a um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo do pecado. Jesus não era pai, mas ele teve a maior honra de poder criar e educar Jesus Cristo. E olha mais uma honra que Deus deu para ele. Você vai escolher o nome dele. O nome dele vai ser, você dará o nome a ele. O nome dele será Jesus. Sabe, amado, quando a gente escuta assim, você já ouviu, né? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Já ouviu isso? E por que chamam Jesus filho de Davi se ele é filho de José? Ou melhor, se ele é filho do Espírito Santo. É porque na antiguidade se valorizava muito a sua descendência. Mas Jesus não tinha descendência de Davi. Sabe quem tinha? José. José era descendente de Davi. É por isso, eu procurei na Bíblia algum texto que falasse assim, Jesus foi um bom pai. E eu não achei, sabiam? Não achei em lugar nenhum que José foi um bom pai, que falasse assim, não, Jesus foi um bom pai, Jesus foi um pai de excelência. Eu falei, poxa vida, então, a Bíblia fala muito pouco de José, será que ele foi um bom pai mesmo? E aí eu caí nesse texto, onde chamam Jesus de filho de Davi. E Jesus nunca falou assim, não, eu não sou filho de Davi. O meu padrasto, palavra feia, né? Meu padrasto é filho de Davi, eu não. Não, Jesus aceitava, assumia. E para você assumir que você é filho de uma linhagem, de uma descendência, quer dizer que é orgulho, é algo bom, que realmente vale a pena, que realmente eles fizeram um bom trabalho. Porque Davi é tido como o melhor rei que Israel já teve. Então ser filho de Davi, ser da linhagem de Davi, é muito bom. Por isso que Jesus nunca se importou em ser chamado filho de Davi. E que honra para José poder passar sua linhagem para Jesus. Alguns estudiosos dizem que José morreu antes de Jesus começar o seu ministério. E ao contrário do que também a gente aprendeu uma vida toda, Jesus não era carpinteiro. Não era só carpinteiro. Ele fazia todo tipo de trabalho, carpintaria, ele trabalhava de pedreiro, ele trabalhava de jardineiro, Jesus fazia de tudo. Ofício aprendido com quem? Com seu pai José. E o filho faz o que vê o pai fazer. O que você tem feito? Tem orgulhado teu filho? Tem despertado nele desejo de seguir a tua profissão, de ser quem você é? Tem? Será que se você perguntar para o teu filho assim, filho, eu sou pintor. E se você fosse pintor aí no futuro, o que você acha? Ele vai dizer, Deus me livre, eu não quero ser isso aí. Por quê? Porque tua atitude em casa é terrível, falta tudo. A profissão não importa, desde que você tenha, cumpra, né? Com compromisso. Sendo realmente um bom profissional. E Jesus não nasceu para ser carpinteiro, pedreiro ou jardineiro, ele nasceu para ser libertador. Mas enquanto ele estava debaixo do teto do seu pai, ele fazia aquilo que o pai fazia. Eu acho tão legal quando a gente está em uma obra, ou alguém vem trabalhar na tua casa e o pai traz o filho junto. É tão legal isso. Como eu disse, não importa o que ele venha fazer, mas ele está ensinando um ofício para o filho, né? Que se o filho não estudar ou não quiser ser algo a mais, ele já tem um ganha-pão, ele já tem algo que ele possa fazer para prover dentro de casa. Isso é tão jóia, isso é tão legal. Você tem ensinado o teu ofício para o teu filho? Ou algum ofício para o teu filho? Você tem falado, filho, estude, senão você vai ser que nem o pai. Misericórdia, né?
Não, né? Que o teu filho olhe para você e sinta orgulho e tenha honra de ti. E você, filho, não desonra o teu pai. Honrar pai e mãe é para que você tenha vida longa sobre a terra. Não desonre-os, nunca, não importa quem são. Não importa se teu pai é um bandido. Não importa. Não importa, ele é teu pai. Não importa se tua mãe não é a mãe que você gostaria que fosse. Não a desonre nunca. Nós precisamos trazer isso de volta. Há muitos filhos que não honram mais seus pais. Não dão a eles o valor que realmente eles merecem. Esquecem que por muitos anos eram totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Eu vi um vídeo tão legal. Eu passei aonde que eu passei esse vídeo? Ah, no Four Hands. No Four Hands. Encontro de casais. Encontro de casais. Poxa, se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido esse vídeo hoje de novo. Onde tem vários pais e filhos. E os filhos já são adolescentes. 17, 18 anos. E aí eles chegam e sentam no sofá para uma entrevista. E aí a mãe vai dar carinho e eles... Ai, fica pra lá. Aí eles perguntam assim... Tua mãe é carinhosa? Ai, demais. Teu pai é carinhoso? Ai, meu Deus. Às vezes